E se pudéssemos comparar as decisões de projeto como galhos de uma árvore, que vão se afunilando e deixando de lado outras infinitas opções de design. Por exemplo, tudo começa no tronco, no local onde tudo é possível, e a partir das nossas escolhas o projeto vai tomando forma até que chegamos ao final de um galho onde as decisões estão tomadas e todos os outros galhos estão de certa forma inacessíveis. Agora imagine que em cada galho é uma possibilidade e que tudo se trata de possibilidades de projeto. Como podemos explorá-las para encontrar a melhor decisão de design? A criatividade humana é um fator insubstituível, mas como ampliar as possibilidades dessa árvore de escolhas? Então, com o surgimento de ferramentas computacionais, surgiu um método chamado design generativo. O que é o design generativo? O design generativo ele congrega o projeto paramétrico a uma inteligência artificial que em conjunto as restrições e dados incluídos pelo próprio projetista. Esse conceito fundamenta-se na exploração exaustiva de alternativas de projeto, que são derivadas de certos pressupostos definidos pelo próprio projetista para um suposto fim. O design generativo é uma estratégia que aumenta os recursos humanos utilizando algoritmos para automatizar a lógica projetual. Você ainda define os parâmetros, mas em vez de modelar uma coisa de cada vez, o software de design generativo ajuda você a criar soluções simultâneas e às vezes até encontrar incidentes felizes ou soluções únicas e imprevistas que seriam muito difíceis de se descobrir por meio dos métodos tradicionais. Como ele se aplica? Entenda a relação para formar um design generativo. Então, inicialmente, existia um modo antigo de se produzir arquitetura, que era a relação entre humano mais uma prancheta, ou com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tornou um computador. Mas de todo modo, essa relação gerava um modelo de design com opções limitadas, que abriam mão de você poder explorar várias outras possibilidades. Então, como funciona a lógica do design generativo? Ele funciona da seguinte forma. Existe a relação entre o humano, que dita regras e padrões que devem ser obtidos de uma determinada amostra. Então esse humano se relaciona com algoritmos de inteligência artificial que possuem uma capacidade de computação e de cálculo e será obtido não apenas um produto em si, não haverá um modelo final, mas uma gama de opções que você poderá explorar e escolher aquela que seria mais eficiente dentro do seu propósito. Então vou falar aqui um pouco de um exemplo de design generativo que eu utilizei em um projeto meu da faculdade. Esse projeto ele foi feito utilizando o software Rhino 6 e o Grasshopper, que é um plugin que por meio de programação visual ele permite produzir modelos paramétricos dentro do Rhino. O foco desse projeto era fazer uma estrutura com base hexagonal que fosse utilizada num pavilhão para uma área pública da minha universidade. Então, era uma estrutura que tinha como base uma linha muito orgânica. Então surgiu o questionamento de qual seria a posição ideal para alocar esses pilares dentro dessa malha. Além disso, para fazer uma análise estrutural paramétrica foi utilizado um add-on do Grasshopper chamado Caramba 3D. Ele permite que o software faça análises estruturais. Então, dessa forma foi criado um algoritmo que nada mais é que uma sequência de passos feita pelo computador. Então, se for por ordem, quais seriam esses passos? Primeiro, criar um grid hexagonal, depois reduzi-lo a apenas uma específica polyline, dividir esse grid em pontos, transformar em uma estrutura e que os componentes do Caramba eles façam uma análise da estrutura de tração e compressão para poder fazer e saber quais seriam os pontos-chave para alocar os pilares. Então é importante notar que os pilares estão alocados como se fossem number sliders, ou seja, eles são 4 pontos dentro dessa nuvem de pontos dessa estrutura, que eles são variáveis, então eles podem ser qualquer um desses pontos. Então note que ao mudar o local dos pilares, a simulação de deformação dessa estrutura também se modifica, porque mudou. Então, como encontrar a posição ideal para esses pontos de apoio? Aí que entra o design generativo. Por meio de um componente do Caramba, ele utiliza de um número, no qual é a deformação média da estrutura, que é liberado por esse componente. Então nós pegamos esse número e ligamos a esse componente que fará essa busca pelas possibilidades da estrutura. Esse componente ele se chama Galápagos e é um componente que recebe input, ou seja, um número, que no caso é a deformação média da estrutura. Então nesse componente é possível definir se ele buscará o maior número, ou seja, a maior deformação, ou o menor número, que é a menor deformação, que no nosso caso temos que escolher o menor número, pois que
queremos que a estrutura deforme o menos possível. Então esse componente é ligado a variáveis, que no caso é a posição dos pilares. Então com todos esses elementos chaves prontos, podemos fazer com que o algoritmo funcione e fará uma busca por todas essas possibilidades, tentando encontrar a melhor combinação dos pilares, que vão gerar por sua vez a menor deformação. Como vocês podem ver, os pilares estão se mexendo nesse preview e eles estão testando todas essas possibilidades. Então quanto mais tempo o algoritmo funciona, mais refinado fica essa busca, então melhor fica o resultado. E dessa forma funciona o algoritmo, sendo um exemplo prático de como funciona o design gerativo. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, deixe aí nos comentários, ou caso queira um vídeo explicando exatamente sobre esse algoritmo, ou mostrando ele completamente, ou como criar do zero, comenta aí que a gente pode até ser um vídeo futuro do canal. É importante ressaltar que o design gerativo não vai trocar o papel do homem. A criatividade humana é insubstituível. Ele é apenas mais uma ferramenta para que a gente possa alcançar modelos cada vez mais eficientes e explorar diversas possibilidades que não poderiam ser alcançadas com certos recursos limitados. Então podemos se resumir a isso. O design gerativo trata-se de explorar possibilidades. E a partir disso, possamos produzir melhores projetos de arquitetura. Olá pessoal, meu nome é Pedro Deodato, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo e eu estou produzindo esse canal com conteúdo para você poder disponibilizar e aprender mais sobre arquitetura. Então não perde tempo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário o que você acha sobre o tópico, ou se você quer também que eu faça um vídeo talvez só falando do algoritmo que eu gerei na faculdade, segue a gente lá no Instagram também, tá aí tudo na descrição, e não se esquece de compartilhar esse vídeo, é muito importante para ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdo. Então é isso pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueçam que aqui no link tem várias páginas e coisas sobre podcasts, links, que caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre o tema e aprender mais, é bom que você dê uma olhada e aprenda mais sobre isso. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.